Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 20. Quarto cativeiro, os midianitas, parte 6. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei, e será que, daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém de todo aquele, de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Quero falar de um evento grandioso que marcou a vida do povo de Deus, quando um homem se propôs a fazer a vontade de Deus. Este homem é conhecido por Gideão, ou em hebraico Gidon, alguém que saiu do nada, do abstrato para se tornar um juiz, para se tornar uma ferramenta nas mãos do Todo-Poderoso. Mas também veremos o que acontece com aqueles que se metem no caminho de um ungido por Deus, por isso a Bíblia diz que coisa terrível é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Mas o enfoque se dará àqueles que estavam com Gideão, em um propósito de livrar Israel de 7 anos de sofrimento e humilhação causada pelos inimigos, os povos amalequitas e midianitas. Quero chamar a atenção do povo de Deus para a batalha, pois sabemos e cremos que os dias ficam cada vez mais difíceis, e não podemos nos omitir da luta, e a palavra do Senhor nos alerta que Ele nos deu espírito de poder e não espírito de medo. Então vamos juntos conhecer a história de Gideão e seus 300 homens e assim crescermos juntos e vencermos todos os inimigos. Quem era Gideão? Seu nome traduzido é o talhador ou destruidor. Era filho de Joash, que é Joás, da tribo de Manassés. Também foi chamado Jerubaal, Juízes 6:32, que significa Baal que se vire, e Jerubezete, 2 Samuel 11:21, que significa contenda com o ídolo. Habitava na cidade de Ofra, e foi escolhido por Deus de um modo muito extraordinário para libertar os israelitas do jugo dos midianitas, sob o domínio dos quais Israel tinha sofrido pelo espaço de 7 anos. Os inimigos capazes e cruéis destruíam todos os anos os produtos da terra de Canaã, à exceção dos que podiam ser escondidos nos retiros fortificados das montanhas. Foi Gideão o 7º juiz de Israel, que julgou os israelitas pelo espaço de 50 anos, e também recusou ser o rei de Israel. Em seus dias, Israel abandonara a Deus e estava numa condição muito debilitada, atemorizado por ladrões midianitas, que saqueavam o país e faziam a vida intolerável. Juízes 6 do 1 ao 5. Este era o homem que Deus escolheu para livrar Israel das mãos dos inimigos. Agora analise comigo a atitude de Gideão. Segundo suas próprias palavras, ele era pobre, alguém que aos olhos da sociedade não merecia créditos ou confiança, mas se analisarmos bem veremos que provavelmente durante a noite Gideão colhia o trigo e durante o dia ele malhava o alimento no lagar, que era o lugar de se pesar a uva, pois o trigo era batido na eira e não no lagar. Isso nos mostra a vontade de Gideão em ter suprimentos para sua família, pois se não fizesse assim os inimigos levariam seu alimento e os deixaria passando fome. Quem eram os inimigos de Israel? Juízes 6:3. Israel havia se desviado dos caminhos do Deus eterno, e descambado para a idolatria, que em minha opinião é o pior de todos os pecados, pois ao idolatrarmos uma entidade estamos declarando o desprezo pelo Deus verdadeiro. Então Jeová permite que inimigos se levantem para oprimir o povo, pois a brecha já estava aberta para a ação legal do inimigo de nossas almas. Assim naquela época levantaram-se os midianitas e os amalequitas, juntos como insetos. E por 7 longos anos eles subiam e tomavam todo o alimento e arrebatavam todo o rebanho do campo.
e para sobreviver os israelitas escondiam alimentos em cavernas feitas nas montanhas calcárias. Os midianitas eram parentes dos israelitas, descendentes de Midian, um filho de Abraão e Quetura em seu segundo casamento. Era um povo nômade que vivia ao leste do rio Jordão do Mar Morto, ou seja, ficavam no lado oriental de Gileade, Moabe e sul de Edom para o noroeste da Arábia. Os amalequitas eram uma tribo também nômade, localizada no Negueb, na península do Sinai, eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú, Gênesis 36, 12 e 36. Os midianitas e os amalequitas formaram uma coalizão, para ferirem a Israel. Sabe o que aprendo aqui? É que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nossos inimigos estão perto de nós, são os da nossa casa. O exército de Gideão. A Bíblia nos revela que após uma conversa com o anjo do Senhor, que segundo alguns estudiosos uma teofania, Gideão conclama ao povo para irem para a guerra, e ajunta um exército de 32.000 homens, aparentemente um bom número de homens, mas para conseguirem vencer o inimigo, cada um do exército de Israel teria que matar cerca de 4 homens do exército inimigo, mas agora vem Deus e manda que Gideão faça um proclame dizendo que aos covardes, medrosos que voltem para casa. Penso que Gideão acreditasse que uns 50 a 100 homens fossem embora, mas para sua decepção 22.000 homens eram covardes, assim só ficaram 10.000 homens, o que tornou a coisa mais difícil, pois agora cada israelita teria que matar 13 homens do exército inimigo. Novamente vem Jeová e acha que ainda é muita gente, e manda que se levem os 10.000 para beberem água, na fonte que recebeu o nome de fonte de Gideão. Jeová diz que os que levassem a água à boca lambendo como se faz um cachorro fosse posto à parte. Dentre estes, 9.700 se ajoelharam e beberam água como quem estava displicente com o inimigo, e assim foram dispensados, ficando 300 homens, que agora teriam que matar a fio de espada cada um cerca de 4.333 homens do exército inimigo, pois saiba você que o grupamento dos midianitas e amalequitas eram um exército de 135.000 homens. Gideão tinha apenas 300 homens que de acordo com as palavras do anjo venceriam os inimigos. É quase difícil de acreditar que isso fosse possível, mas quando a palavra de Deus está empenhada no negócio, então não haverá derrotas. Você pode estar hoje diante da maior adversidade de sua vida, mas se entregar sua vida a Jesus, sua vitória chegará, e então você cantará um cântico de vitória e se exultará. A fonte de Gideão. O texto em epígrafe é bem claro. Gideão se acampa na fonte de Arote, mas o mais interessante é que Arode significa fonte do medo, do terror. Jeová parece sempre brincar com as palavras. Então Deus ordena a Gideão para que leve os 10.000 homens que ficaram para beberem água. Talvez aquelas águas aos olhos do povo de Israel fossem águas desprezadas, mas a sede era grande e bem sabemos que o corpo humano é formado de 70% de água, e naquela situação eles não suportariam a batalha. Muitas vezes achamos que Deus não virá a nosso socorro, pensamos que estarmos sozinhos, mas saiba de uma coisa, Jeová nunca fará aquilo que você pode e tem capacidade de fazer, Ele faz o que para nós é impossível. Ele nos levará a uma fonte de Arote, mas como e de que maneira nós beberemos da água, dependerá de cada um. Alguns beberam de forma diferente e para eles naquele momento algo sobrenatural aconteceu, e se você também souber que maneira se portará diante do poço, o sobrenatural estará perto. Gideão e seus 300 homens. Ainda hoje muitos desistem da batalha, mas Gideão conservou a fé na palavra que o Senhor lhe trouxe junto ao carvalho em Ofra. Manteve-se firme e fiel ao Deus de Israel, ao contrário de muitos dentre o povo de hoje. Mesmo lhe restando 300 homens, ele sabia que Deus estava com eles. Mas e agora o que fazer? Deus disse que Gideão venceria os midianitas, mas Deus não disse como isso aconteceria. É aí que colocamos em prática algo que Deus nos dá em momentos difíceis. Gideão sabia que precisava de uma estratégia e ele então conhecia o inimigo. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.